Nos primórdios do tempo, quando o cosmo ainda estava em sua infância, um jardim de beleza indescritível surgiu das brumas do éter. Nesse recanto paradisíaco, a humanidade deu seus primeiros passos em meio à criação, dançando em perfeita harmonia com todas as criaturas que povoavam aquele santuário. Este é o relato sagrado de Adão e Eva, uma história cujo eco reverbera por entre as eras, transcendendo os limites do tempo e carregando consigo ensinamentos que mergulham nas profundezas da existência humana. No coração desse idílio celestial, um jardim verdejante se estendia até onde a vista alcançava, um tapete de cores e aromas entrelaçados. Sob o dossel de árvores majestosas, riachos de águas cristalinas serpenteavam, cantarolando segredos ao vento. As criaturas da terra, do ar e das águas partilhavam esse Éden, vivendo em uma sinfonia de coexistência harmoniosa. Em meio a esse cenário mágico, Adão e Eva emergiram como as primeiras figuras humanas. Suas almas, recém-criadas, eram como lâminas em branco, ansiosas por absorver a maravilha da criação que os cercava. A cada passo, eles exploravam a majestade dos animais, a variedade das flores e o poder sereno da natureza. Este é o relato atemporal de Adão e Eva, uma história que transcende o véu do tempo e transporta os ensinamentos mais profundos da experiência humana. Nos rincões sombreados do Éden, a história deles se desenrola como uma tapeçaria, tecida com fios de escolha, liberdade, tentação e consequência. À medida que exploramos as páginas dessa narrativa ancestral, somos convidados a examinar a dualidade humana. Aqui, encontramos a dança complexa entre liberdade e responsabilidade, os limites que moldam nossa compreensão e as escolhas que moldam nosso destino. Adão e Eva, personagens tão míticos quanto reais, personificam nossas próprias jornadas em busca de conhecimento e significado. Nesse cenário encantado, as lições se revelam. A tentação sussurra na brisa quente, testando os alicerces de nossa vontade. A escolha deles, como a nossa, carrega a marca de nossa busca insaciável por entender o mundo e nosso lugar nele. E assim, Adão e Eva dançam pelas páginas da eternidade, ecoando ensinamentos profundos e fascinantes. Neste conto sagrado, encontramos os elementos da existência humana: liberdade, escolha, queda e esperança de redenção. E à medida que compartilhamos essa história, reafirmamos nossa conexão com a trama cósmica da qual somos parte, perpetuando os ensinamentos que transcendem os limites do tempo. Bem-vindos, curiosos e buscadores da verdade. Se você é apaixonado por histórias que transcenderam os séculos, que carregam lições atemporais e ressoam com a profundidade da sabedoria ancestral, então o canal Velho Sábio é o seu refúgio intelectual. Sintonize-se com a sabedoria que perdura através dos tempos. Inscreva-se agora e permita que o canal Velho Sábio seja seu farol no mar infinito da história humana. Adão e Eva, as primeiras almas a desabrocharem no jardim primordial, foram abençoados com o dom supremo da liberdade. Eles caminhavam pelos corredores desse paraíso terreno, onde cada folha e pedra parecia um elo com o divino. Mas, no cerne dessa harmonia, havia uma encruzilhada sutil e significativa. A árvore do conhecimento erguia-se majestosamente no centro do jardim, suas folhas brilhantes parecendo capturar a própria luz do Criador. Era uma encruzilhada entre a liberdade ilimitada e a responsabilidade sagrada. Um teste divino, no qual a essência da humanidade era posta à prova. Era uma lição enigmática sobre a natureza intrínseca do livre-arbítrio. E de alguma forma, a árvore parecia sussurrar aos ventos as complexas questões que enfrentaríamos em nossa busca por compreensão e autonomia. Adão e Eva, inocentes e curiosos, passeavam pelas bordas desse enigma, maravilhando-se com a presença da árvore e sua promessa ambígua. A árvore do conhecimento não era apenas uma barreira física, mas uma encruzilhada moral que ecoa através das eras. Representava a escolha entre aceitar os limites da sabedoria e adentrar os reinos inexplorados do conhecimento. Uma escolha que lançaria as bases para a jornada humana. Explorar os horizontes do saber, mesmo que isso significasse confrontar a escuridão da própria alma.
Adão e Eva, como todos nós, sentiam o chamado da árvore. A busca pelo conhecimento, o impulso de entender, estava entrelaçado em sua natureza. A liberdade lhes permitia a escolha, mas a responsabilidade pairava sobre eles como uma nuvem dourada. Assim, o jardim se tornou mais do que um cenário idílico. Era um campo de testes para a alma humana. E no coração desse teste, a árvore do conhecimento permanecia, um símbolo poderoso de nossa busca por autonomia e sabedoria. A escolha de Adão e Eva não apenas definiu seu destino, mas também lançou as sementes dos dilemas morais que ecoariam através dos séculos. Na quietude daquele paraíso, onde a vida fluía em harmonia e as árvores sussurravam segredos ancestrais, uma figura sorrateira deslizou de sombra em sombra. A serpente, astuta e envolta em mistério, aproximou-se de Eva com um sussurro suave, despertando dúvidas onde antes reinava a certeza. Sua voz, mais insinuação do que som, rompeu o silêncio daquele Éden. Ela questionou os limites estabelecidos pelo próprio Deus, semeando dúvidas no coração de Eva sobre a proibição que pairava sobre a árvore do conhecimento. A serpente, mestre da persuasão, acariciou os cantos mais recônditos da mente de Eva com sua voz sedutora, despertando anseios até então desconhecidos. A tentação era como um aroma no ar, uma fragrância que envolvia Eva com promessas de desvendar os segredos do universo. A sedução de conhecer além dos limites, de compreender as profundezas do que estava oculto, provou ser irresistível. A serpente, com suas palavras habilmente tecidas, abriu uma porta que levaria a um território desconhecido, desafiando as fronteiras daquilo que era considerado certo e sagrado. E então, num momento que ecoaria através dos tempos, Adão e Eva escolheram mergulhar no desconhecido. Escolheram desvendar os véus que protegiam a verdade do que era conhecido e aceito. O fruto da árvore, proibido até então, era agora a chave para uma nova compreensão, um portal para uma esfera de consciência ainda não explorada. A decisão não foi apenas uma ação isolada, mas um marco na jornada humana. Adão e Eva, ao morderem o fruto, desencadearam uma série de eventos que mudariam o curso da história. Eles estavam movidos pela curiosidade, pela ânsia por saber, mas também pela incerteza e a promessa do desconhecido. A serpente, mestra da persuasão, desencadeou a inquietação no Éden. Suas palavras sussurradas geraram um efeito cascata de escolhas e consequências. Assim, o jardim da inocência foi tingido com a sombra da busca pelo conhecimento, e a humanidade deu seus primeiros passos na senda da exploração, da tentação e da descoberta. No instante em que os dentes de Eva penetraram na polpa proibida do fruto, um clarão de compreensão brotou em sua mente. A mordida não apenas trouxe o sabor doce e amargo do conhecimento, mas também rompeu as barreiras da ignorância que os cercavam. Um véu foi levantado, e a escuridão do não saber foi substituída por uma luz crua de compreensão. Com a mordida do fruto, veio uma percepção avassaladora da própria nudez. O que antes era natural, agora estava envolto em um manto de vulnerabilidade. Adão e Eva sentiram sua pele, antes apenas uma extensão de sua essência, tornar-se um marcador de sua humanidade. Eles se viram, não apenas como seres em harmonia com o mundo, mas como indivíduos separados, únicos e conscientes de sua própria existência. A queda, como uma avalanche que arrasta consigo a paisagem familiar, trouxe consigo uma separação dolorosa. A separação do Éden, o exílio de um paraíso que parecia não mais acessível. A comunhão direta com Deus foi interrompida, substituída pela distância que um passo em direção ao desconhecido acarreta. Mas a separação não se limitou apenas à conexão divina. Ela gerou uma cisão nas próprias relações humanas. A cumplicidade que existia entre Adão e Eva agora estava envolta em sombras de culpa e vergonha. Os olhares, antes puros, agora eram carregados com a consciência do erro, a vergonha do que foi feito. A queda trouxe consigo a mortalidade, a noção de que os dias eram finitos, e a sombra da morte pairava sobre a humanidade. O jardim, antes uma representação de vida eterna e prosperidade,
agora carregava a marca da transitoriedade. A mortalidade tornou-se uma companheira inescapável, lembrando a humanidade de sua fragilidade. Assim, no ato da mordida, no momento da escolha que rompeu os limites do desconhecido, as sementes da separação, da vergonha e da mortalidade foram semeadas. Adão e Eva, ao cruzar a fronteira do que era conhecido, mergulharam em um oceano de transformações. E assim, a história da humanidade começou a se desenrolar, marcada por escolhas, consequências e a busca constante por redenção. A expulsão do Éden marcou um momento transcendental, onde a humanidade fez sua entrada na complexidade profunda da existência. O portão que antes conduzia a um paraíso intocado, agora se fechava atrás de Adão e Eva, dando origem a uma jornada que refletiria os altos e baixos da condição humana. O Éden, uma paisagem de beleza indescritível, deixava de ser um refúgio. A realidade, mais complexa e desafiadora, se estendia diante deles como um vasto território inexplorado. Eles agora eram confrontados com o mundo exterior, com seus elementos indomados, suas estações mutáveis e suas belezas e adversidades entrelaçadas. Enfrentar a realidade não se limitava apenas a compreender o mundo físico. Era uma imersão nas verdades profundas da experiência humana, uma jornada através do espectro de emoções, relações e questões filosóficas, alegrias e tristezas, amor e ódio, triunfos e fracassos. Tudo isso se tornou parte do tecido da existência. O trabalho, uma consequência da queda, tornou-se uma expressão do esforço humano para se sustentar e moldar o mundo ao seu redor. O solo, outrora generoso e fértil, agora exigia suor e dedicação para produzir alimento. A tarefa de dominar o mundo natural e transformá-lo em algo útil tornou-se uma jornada de desafios e conquistas. No cerne dessa jornada estava a busca por significado. A expulsão do Éden trouxe à tona uma profunda busca interior pela razão de ser. A humanidade, agora distante de um estado de harmonia perfeita, ansiava por entender seu propósito em um mundo repleto de perguntas sem respostas. Essa busca transcendia o mundo físico e penetrava nas esferas espirituais e metafísicas. Assim, a expulsão do Éden não foi apenas um ato de afastamento, mas um chamado para abraçar a vastidão da existência humana. Era a entrada em uma história rica e complexa, uma história de lutas, superações e a incessante busca por significado e redenção. Adão e Eva, agora confrontados com as realidades da vida fora do paraíso, começaram uma jornada que ecoaria através das gerações, marcando cada ser humano com as marcas da humanidade e a chama da busca pelo divino. E na esteira da queda, um raio de esperança brilhou intensamente. Foi a promessa de um Redentor, uma figura que transcenderia a escuridão e restauraria a ligação rompida entre a humanidade e o divino. Essa promessa, como um farol em meio à tempestade, carregava consigo a promessa de redenção e uma nova aurora para a humanidade. Quando Adão e Eva viram as portas do Éden fecharem-se atrás deles, uma sombra de incerteza pairou sobre a humanidade. Mas essa sombra não obscureceu completamente a esperança. Foi nesse momento de fragilidade e separação que a promessa emergiu como um raio de sol perfurando as nuvens escuras. Essa promessa do Redentor ressoou como uma melodia de cura nas páginas do tempo. Era um lembrete de que a queda não era o fim, mas sim um novo começo. Era a garantia de que a humanidade não estava condenada à escuridão, mas tinha uma oportunidade de reconciliação. O Redentor, muitas vezes referido como o Messias, representava uma ponte entre o humano e o divino. Ele simbolizava a possibilidade de restaurar a comunhão que havia sido quebrada. Essa figura lendária e sagrada carregava consigo a promessa de perdão, de cura e de um caminho para a reconexão com Deus. Assim, a sombra da queda foi iluminada por uma esperança duradoura. A promessa do Redentor não apenas inspirou os corações das gerações futuras, mas também serviu como um farol de guia através das épocas turbulentas da história humana.
Era um fio de esperança que unia os eventos do passado com um futuro carregado de possibilidades. No meio da escuridão da separação, a promessa do Redentor brilhava como uma estrela distante, guiando a humanidade através das trilhas sinuosas da existência. Era uma esperança que transcendia o tempo, uma promessa que ecoaria eternamente como um chamado à reconciliação, à transformação e à busca contínua pela redenção. Adão e Eva, imbuídos de um simbolismo profundo, emergem como arautos da liberdade e da escolha dentro da tapeçaria da história humana. Sua presença lança uma luz resplandecente sobre a trajetória da humanidade, cada passo ecoando com os ensinamentos que eles representam. Eles são mais do que meros personagens, são catalisadores de lições intrincadas que moldam nossa compreensão da existência. Eles personificam a liberdade e a escolha, aquelas duas pedras angulares que definem a experiência humana. No Éden, onde a liberdade dançava em harmonia com as brisas serenas, Adão e Eva eram testemunhas vivas do dom inestimável que Deus concedeu à humanidade. Eles eram os guardiões da capacidade de decidir, de moldar o próprio destino. Sua trajetória tornou-se uma encruzilhada para todas as escolhas que se seguiriam, uma lembrança constante de que somos os artesãos do nosso próprio destino. No entanto, a história deles também transcende o individual, adentrando os domínios do coletivo. No coração de sua jornada, pulsava uma busca profunda pela restauração. Adão e Eva, ao cruzar o limiar do conhecimento proibido, desencadearam uma série de eventos que reverberam através das eras. Eles personificam as quedas e os ressurgimentos da humanidade, uma história contínua de queda e redenção, erro e perdão. Em sua história, encontramos uma narrativa que ecoa nossa própria jornada em busca de compreensão e significado. Eles não eram meros espectadores, eram exploradores corajosos em uma jornada para desvendar os mistérios do universo e do ser humano. Cada dilema que enfrentaram reflete nossos próprios conflitos internos, nossas lutas pessoais entre tentação e responsabilidade, entre o desconhecido e o familiar. E assim, Adão e Eva permanecem como faróis iluminando a estrada da humanidade. Eles nos lembram que somos seres de escolhas, que mesmo em meio à queda, a esperança da restauração persiste. Eles são símbolos de uma jornada eterna em direção à compreensão, ao significado e, em última análise, à reconciliação com aquilo que é divino. Suas histórias não apenas nos ensinam, mas também nos lembram de nossa própria capacidade de moldar nosso destino e buscar a luz, mesmo nas sombras mais profundas da existência. Que possamos mergulhar profundamente na essência desses ensinamentos, sondando as profundezas de suas histórias em busca da riqueza da sabedoria que nelas reside. Ao contemplar as narrativas de Adão e Eva, somos convidados a nos tornar estudantes curiosos do passado, explorando suas nuances e lições entrelaçadas. Que possamos encontrar na trama de suas vidas as lições que transcendem os tempos, assimilando os ensinamentos que ecoam através das eras. Suas escolhas e suas quedas refletem nossas próprias jornadas, e ao mergulharmos em suas histórias, colhemos as gemas de discernimento que eles oferecem. Com cada desafio enfrentado por Adão e Eva, há uma oportunidade para descobrir insights sobre nossa própria jornada. Em cada encruzilhada de liberdade e escolha, vemos um reflexo das nossas próprias decisões e responsabilidades. E à medida que os acompanhamos em suas trilhas de tentação e consequência, somos lembrados de nossa própria batalha entre a luz e a escuridão. Mas acima de tudo, que possamos seguir em frente com a promessa de redenção como uma estrela guia, sempre cintilando no horizonte. A história de Adão e Eva, por mais cheia de desafios que seja, carrega a centelha da esperança em sua essência. A promessa do Redentor, do Messias, é como uma chama que queima eternamente, lembrando-nos de que mesmo em meio às sombras, a luz da salvação está sempre acesa. Ao nos depararmos com suas histórias, nos tornamos participantes ativos da jornada humana, conectados através das eras por uma busca comum por compreensão, significado e renovação. E assim,
Que possamos abraçar esses ensinamentos como uma herança preciosa, honrando as lições de Adão e Eva, enquanto trilhamos nossos próprios caminhos em direção a uma busca incessante pela verdade, pela cura e pela redenção que ecoam através dos tempos. Bem-vindos, curiosos e buscadores da verdade. Se você é apaixonado por histórias que transcenderam os séculos, que carregam lições atemporais e ressoam com a profundidade da sabedoria ancestral, então o canal Velho Sábio é o seu refúgio intelectual. Sintonize-se com a sabedoria que perdura através dos tempos. Inscreva-se agora e permita que o canal Velho Sábio seja seu farol no mar infinito da história humana.